Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Remy Veloso e você está aqui no Onboard F1 BR. A Fórmula 1 chega à sua 20ª etapa da temporada 2022. O Grande Prêmio do México acontece nesse final de semana e eu reuni expectativas, horários, fatos e curiosidades sobre esse Grande Prêmio. Então, se prepara e vem comigo. O Grande Prêmio do México acontece nos dias 28, 29 e 30, isso, outro domingo com eleição. A gente tem que falar para as eleições não caírem mais em domingo de corrida. Brincadeiras à parte, o treino livre 1 acontece às 15 horas e o treino livre 2 às 18 na sexta-feira. No sábado é tudo uma hora mais cedo. O treino livre 3 acontece às 14 e a qualificação às 17 horas. E a corrida no domingo é às 17 horas, exatamente no final da votação. Então você vai cedinho, vota e volta para casa para assistir a corrida. Lembrando que você pode acompanhar tudo pelo F1 TV Pro, pela Band, pelo Band Esportes e lá pelo nosso perfil no Instagram, o Onboard F1 BR. O primeiro Grande Prêmio do México válido pelo Campeonato Mundial da Fórmula 1 aconteceu em 1963 nesse mesmo autódromo, só que ele tinha uma outra configuração e um outro nome. Ele era chamado de Circuito Madalena Michuca, lá na cidade do México. Esse Grande Prêmio de 63 foi vencido por Jim Clark. Infelizmente, o Grande Prêmio do México saiu do calendário em 1970 e um dos motivos foi que os organizadores do evento não conseguiam controlar a multidão de mais de 200 mil pessoas que iam para o circuito a cada ano, colocando em risco a vida dos pilotos e dos próprios espectadores. Nos anos 80, o circuito foi parcialmente modificado e teve o seu nome alterado para o nome que é hoje, Autódromo Hermanos Rodrigues, em homenagem aos pilotos Ricardo e Pedro Rodrigues, pilotos, irmãos e mexicanos que perderam suas vidas em corridas de automóvel. Em 1986, o Grande Prêmio do México voltou a ser disputado e, apesar da reforma, a temida curva peraltada se mantinha por lá. Esse circuito sempre foi muito elogiado pelos pilotos, apesar de ter um asfalto muito irregular. Mas mesmo rendendo boas corridas, o Grande Prêmio do México saiu mais uma vez do calendário. E dessa vez foi falta de recursos, porque a Fórmula 1 falou que para ele continuar no calendário teria que passar por reforma. E os organizadores não conseguiram fundos suficientes para fazê-las. Após o intervalo de mais de 23 anos, o Grande Prêmio do México voltou para o calendário da Fórmula 1 em 2015. O circuito foi completamente redesenhado por Hermann Tilke e agora ele conta com 17 curvas, sendo a sua principal mudança uma nova seção dentro do estádio, uma seção bem lenta que corta a antiga curva peraltada. E falando nessa curva peraltada, em 1991, Ayrton Senna sofreu um grave acidente nessa curva. O carro chegou a ficar de cabeça para baixo, mas Ayrton Senna foi retirado sem nenhum ferimento. Outra curiosidade é que a cidade do México fica a 2.240 metros acima do nível do mar. E isso faz com que o circuito Hermanos Rodrigues seja a pista com a maior altitude da Fórmula 1. Max Verstappen é o maior vencedor do Grande Prêmio do México, são 3 vitórias. E as equipes que mais venceram por lá são Lotus, McLaren, Williams, Mercedes e a Red Bull, que venceram cada uma 3 vezes esse Grande Prêmio. 5 títulos mundiais já foram decididos no Grande Prêmio do México. O título de John Surtees, lá em 1964, Denny Hulme, em 1967, Graham Hill, em 1968 e Lewis Hamilton, em 2017 e 2018. A Honda venceu a sua primeira corrida na Fórmula 1 em um Grande Prêmio do México, lá em 1965, e o piloto era o americano Rich Ginter. Em 1970, os fãs invadiram a pista e quase levaram o cancelamento da prova. Jack Stewart e Pedro Rodrigues foram para frente da multidão e pediram para eles se afastarem, irem para trás do guarda-reio. Só assim, a corrida continuou. O Grande Prêmio do México de 1986 marcou a primeira vitória de Gerhard Berger
E ele completou toda a corrida com um único conjunto de pneus. Naquela época não existia essa regra que temos hoje da obrigatoriedade de se usar dois compostos. O Grande Prêmio do México de 1990 viu uma batalha épica por um lugar no pódio. Ayrton Senna liderava a prova confortavelmente, enquanto Alain Prost, que largou de P13 e escalou o grid, ultrapassou o seu companheiro de equipe da Ferrari, Nigel Mansell, que estava em segundo. Em algumas voltas, o francês já estava na cola de Senna e não demorou muito, assumiu a liderança da corrida e venceu a prova, largando de 13º lugar do grid. Em 2015, a última curva do circuito foi batizada de curva Nigel Mansell, em homenagem ao piloto inglês que venceu o Grande Prêmio do México por 2 vezes. Em 2021, o Grande Prêmio do México mudou de nome para Grande Prêmio da Cidade do México, enfatizando o apoio do governo local. O mesmo aconteceu aqui no Brasil. O Grande Prêmio Brasil, já há 2 anos, se chama Grande Prêmio de São Paulo. A corrida de 2021 levou aproximadamente 372 mil pessoas nos 3 dias de evento ao Autódromo Hermano Rodrigues. Isso se deu basicamente pela ida de Sérgio Pérez para a Red Bull. E nessa corrida, Checo se tornou o primeiro mexicano a subir no pódio na Fórmula 1. Na minha opinião, a franca favorita para vencer o Grande Prêmio do México é a Red Bull. Ainda mais agora que eles já venceram o Mundial de Pilotos e o Mundial de Construtores. E eles vão trabalhar para Sérgio Pérez se tornar o vice-campeão mundial. Então, eu acho que podemos ver nessa corrida uma RBR trabalhando em prol do mexicano. Mas não podemos deixar de lado que Max Verstappen quer superar o recorde de mais vitórias na temporada e a Ferrari, que ainda mantém as esperanças de ser vice-campeã com Charles Leclerc. E aí, curtiu o vídeo? Já deixa o like aqui e se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da Fórmula 1. Meu nome é Remy Veloso e você está aqui no Onboard F1 BR. Um forte abraço e até a próxima!